A Ponte Preta será o representante do interior paulista na Copa Sul-Americana. Fará a semifinal contra o todo-poderoso São Paulo. Na outra partida da Copa Sul-Americana, o Libertad perdeu para o Itagüí da Colômbia, mas se classificou. Pelo Campeonato Brasileiro, teremos uma rodada cheia com destaque para a partida entre Corinthians e Fluminense. E abordaremos mais uma vez o Palmeiras, que vai enfrentar o Joinville pelo título da Série B. Tudo isso e as categorias de base do Botafogo aqui no 9 na área. Olá, meus amigos da TV RP que nos acompanham aqui no nosso bate-papo esportivo, nosso querido 9 na área. E ontem, para surpresa de muitos, aliás, inclusive para o senhor Juca Kfouri, o qual eu ouvia na rádio CBN, Juca Kfouri disse que era quase impossível a Ponte Preta se classificar perante o Vélez Sarsfield lá na Argentina. Mas Juca Kfouri, mais uma vez, quebrou a cara, porque o Juca Kfouri, pelo gosto de time dele, a gente sabe que o Juca Kfouri não entende, tô brincando, mas que ele não entende tanto de futebol. Bom, Lucas Maturano Dutra, surpreendeu muito a Ponte Preta do nosso querido amigo Rildo. A portuguesa surpreendeu, a Ponte Preta surpreendeu, foi lá na Argentina e ganhou do Vélez. O Vélez que é um time bom, geralmente tá disputando as cabeças do campeonato argentino. Na Libertadores ano passado chegou bem. Esse ano fez uma boa campanha, foi eliminado pelo Newell's Old Boys. Pelo Newell's Old Boys, não, foi o Boca. O Vélez também fez uma boa campanha. E a Ponte Preta foi lá com autoridade, sofreu, mas passou e é isso que importa. Então vamos conferir os gols aí da partida sem rodeio, sem nada. Vamos aí ver os gols desta peleja lá no José Amalfitani, que é um... Aliás, bacana a torcida da Ponte Preta, cerca de 1.000 ponte-pretanos, 1.000 macacos lá, como é conhecida a torcida da Ponte Preta, foram até a Argentina e fizeram bastante barulho lá. E foi difícil não torcer pra Ponte, viu? Acho que só a torcida do Guarani não torceu pra Ponte ontem. Eu tenho certeza que a torcida do Guarani, até a torcida do São Paulo, torceu bastante, desculpe. E aí o gol... Olha, e essa Elias, bola de 3 dedos do Elias? O Elias deu um belo passe, Elias que sempre faz gol no Palmeiras. E ele metendo gol no passe do Rildo, o Rildo que jogou muito bem. Rildo que brigou com o técnico Jorginho. E aí o Rildo metendo a bola pra rede. Bom jogador esse Rildo, hein, Lucas? Bom, um atacante de velocidade, né? Chegou bem, contra-ataque armado. Ele comentou que essa jogada foi muito treinada pelo Jorginho, né? E o contra-ataque. O contra-ataque deu certo. Aí que bonito a torcida da Ponte que não é muito benquista aqui em Ribeirão Preto, até pela rivalidade entre Ribeirão e Campinas. A torcida da Ponte Preta costuma dar trabalho, né? Uma torcida que costuma a torcida ser da Ponte Preta violenta. É uma torcida violenta ali. E aí, olha o lançamento do zagueiro, o zagueiro deu um bicão pra frente, isso não, obviamente não foi treinado, mas o Elias na posição certa deu um belo passe, apareceu para receber. E o Seba Domingues, hein? Que maravilha, Seba Domingues relembrando os tempos de Corinthians nessa jogada, hein, Lucas? Arthur, eu não sei você, mas eu adoro ver a zebra no futebol, né? Como eu sempre torço pra zebra. E o futebol tem dessas, né? Como diria o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, é uma caixinha de surpresas de dois lados, né? Bom, exatamente. E a zebra aqui passeando nessa Copa Sul-Americana, porque ninguém esperava, acho que nem o técnico Jorginho, que você está vendo aí, esperava. E aí o segundo gol da Ponte, o Fernando Bob, que tinha entrado no lugar do Elias. Ó, a defesa do Vélez também, é uma mãe, né? E aí o narrador até da Fox Sport marcou como um golaço. Eu não achei um gol lá, essas coisas. O Fernando Bob quase perde o gol, aí ele vai cabecear também. Mas foi um gol importantíssimo que ninguém acreditou na macaca vencendo aí o Vélez Sarsfield por 2-0. Que dirá? Muito poucos duvidavam de um empate, o que diria uma vitória desse placar. O Fernando Bob foi frio, né? Foi frio, porque chegar na cara do goleiro, podendo matar o jogo e tentar dar um chapéu no goleiro. Ele foi corajoso. Se ele errasse ali, podia, mas o jogo já tá quase definido, né? Tava bem pro finalzinho, esse jogo aí só foi pra fechar o caixão mesmo do Vélez. Mas eu achei o gol bonito, Arthur, achei que ele foi frio. Mas frio já chega o que a gente vem passando aí com essa chuva. O Fernando Bob fez uma bela jogada
E a Ponte sagrou aí a Ponte Preta. Agora, Lucas Maturano, também tivemos pela Sul-Americana a vitória lá na Colômbia do Itagüí sobre o Libertad. Você dizia que talvez o Libertad passasse, realmente passou. E aí depois do finalzinho do jogo ali, e depois aí a festa da Macaca, festa bonita, merecida, bem legal aí a Ponte Preta. Os torcedores da... Betão em campo, Betão tá jogando na Ponte Preta. Olha, Betão que já marcou o Messi, né? Quando jogou pelo Dinamo de Kiev. E os torcedores da Ponte fizeram uma festa lá na Argentina. Hoje em imagens na internet tinha uma foto deles correndo atrás do ônibus. O ônibus da Ponte Preta seguiu o percurso pro hotel, eles saíram correndo atrás do ônibus, tomaram as ruas da Argentina. Muito legal a Ponte Preta. E dá esperança, né, pro torcedor do interior ver um time assim. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não possa ver o comercial Botafogo. Difícil. Seria muito bom, mas é difícil. Eu vinha falando do Libertad. O Libertad venceu o primeiro jogo 2-0, perdeu esse por 1-0 lá na Colômbia para o Itagüí. Libertad vai enfrentar o Lanús. Aliás, o Lanús é um bom time. Olho no Lanús, tem um ótimo elenco. O Lanús, pra mim, é o favorito a ser campeão da Libertadores. Podem falar que o São Paulo já é o campeão, mas o Lanús é um ótimo time e meteu 4 no River, hein? Olho no Lanús. E o Libertad, que a gente já conhece, sempre complica. Agora, Lucas Maturano Dutra. Dutra 1 ou Dutra 2? Enfim. Quem leva entre Ponte Preta e São Paulo? Quem tem o melhor elenco é o São Paulo. Então o São Paulo controvérsias. Tem um certo favoritismo. Há controvérsias. Por exemplo, no time da Ponte Preta não tem jogadores da grife do Ganso, não tem o Jadson no banco, não tem o Aloysio. Mas pelo que o Jadson tá jogando, eu sou mais o Elias. Mas tem o Ganso também, que já foi jogador de seleção brasileira, tá voltando a desempenhar um bom futebol, né? Mas quem reserva. Pode duvidar da Ponte Preta? Não tem como duvidar da Ponte Preta agora. A Ponte Preta ela gosta de aprontar nessas fases. Fases. Porque na final ela sempre é amarela. Então, ali, torcedores do São Paulo, cuidado. A Macaca... A Ponte não tem nada a perder. Vai jogar sem responsabilidade. Entrar como azarão é a da Ponte Preta. Ela já... Toda vez que ela vai jogar com os grandes de São Paulo, seja no Paulistão, Copa do Brasil, ela entra como azarão e vira e mexe lá pronto. Ela ganhou do Corinthians ano passado. Naquela falha do Júlio César. O Júlio César depois se queimou no Corinthians e deu chance ao Cássio. Aliás, aquele jogo que deu o Corinthians a Libertadores, ou seja, a Ponte Preta não fez um favor. Mas a Ponte Preta é um time encardido. E eu vinha até brincando com você sobre o elenco do São Paulo e o elenco da Ponte Preta. Que o elenco da Ponte, os jogadores que estão no banco para os que estão atuando, não tem diferença nenhuma. Você pega ali, Elias e Adrianinho se equivalem, Leonardo e William Batoré, o Rildo e o Adailton, são jogadores, todos, se somar eles, não dá um Ganso. São jogadores fracos, tecnicamente. Mas se equivalem. Então, o time não sente tanto quando sai um Elias. É um elenco mediano, não tem um craque, super craque, né? Então, é isso que você falou. É um elenco igual. É igual. Sai um, mantém o nível. Não tem um super craque que faz falta. Então, assim, é armar o time, a Ponte Preta, com certeza. Tanto no Moisés do Carelli quanto no Morumbi vai jogar no contra-ataque. E pra torcida da Ponte Preta é acreditar, continuar acreditando e contar com o salto alto, né? Do São Paulo. São Paulo que costuma jogar de salto alto. Aliás, São Paulo já está nesse oba-oba, já vejo torcedores são paulinos. Aliás, tenho muitos amigos são paulinos. Hoje eu ouvi de um torcedor são paulino que a Ponte deu um tiro no pé. Olha isso, eu achei impropério desse torcedor são paulino, um amigo meu, que disse que a Ponte deu um tiro no pé. Aonde a Ponte deu um tiro no pé? Tá ganhando seu dinheirinho lá, ganha verba para participar da Sul-Americana, por avançar de fase. A Ponte vai complicar para o São Paulo. Já o rebaixamento do Campeonato Brasileiro já está difícil, isso a Ponte Preta já sabe. Mas a Ponte Preta, eu acho que ainda... O Fluminense, Vasco e Ponte Preta é jogar, é acreditar, partida por partida. É que o Criciúma enfrenta o Náutico esse final de semana, então o Criciúma vai engrossar. É difícil, né? Mas o Náutico também agora pode ter aquela famosa mala branca, né? Se eles já não jogam mais por ponto... Podem jogar por um dinheirinho extra aí pra garantir a Natal da família. Maicon Leite, inclusive, nosso ídolo. Já foi. Falando ainda da outra semifinal, quero o seu palpite para Libertad e Lanús. Olha,
Time argentino sempre complica, né? Time argentino, com a catimba. Eu acho que o Lanús é o favorito para a partida. Acho que a gente vai ter uma final aí, Brasil e Argentina. Eu também acho favorito. Eu vou torcer para uma final entre Ponte e Libertad. Porque eu acho que ia ser legal um time do interior chegar numa competição desse nível. E o Libertad, sempre batendo na trave, o Libertad merece uma competição. Acho o Libertad um time simpático. É, mais ou menos. É do presidente da Sul-Americana, ex-presidente, do Nicolás Leoz, mas revelou o Guinha Azul. Libertad é um time inteiro. Eu gostava de ver jogar em 2006, por exemplo. Mas, enfim, essa é a Sul-Americana, competição importantíssima. Mudando de assunto, Lucas, vamos falar um pouco do futebol europeu, porque a gente teve jogos importantes pela Liga dos Campeões e agora teremos a rodada dos campeonatos europeus. O que você acha do campeonato espanhol? A gente tem lá Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Quem leva essa briga aí? O Atlético de Madrid, até quando vai o gás ali do Diego Costa, do Miranda e do time do Arda Turan, também outro jogador turco, bom jogador. Até quando vai o Atlético de Madrid na briga pelo espanhol? Ó, por enquanto esse é um time que surpreende. O campeonato espanhol é sempre muito polarizado pelo Barcelona e pelo Real Madrid. Não tem como. Eles recebem muito mais verba. Eles têm muito dinheiro de patrocínio. Mas o Atlético de Madrid tem um bom time. Encaixado, Diego Simeone tá fazendo um grande trabalho lá, né? O Diego Costa vem fazendo gols. Mas eu acho assim, o campeonato espanhol é definido por Barcelona e Real Madrid, quantos pontos eles desperdiçam com os menores, né, da Espanha. Exatamente. E o Atlético de Madrid não pode desperdiçar. Não pode desperdiçar esse tipo de pontos. E não vem desperdiçando. Mas ainda acho que vai acabar ficando entre Real Madrid e Barcelona. Acho que vai ficar difícil para o Atlético de Madrid por causa de elenco. Barcelona tem o Cesc Fábregas no banco. E o Atlético de Madrid tem o Coque no banco. Tem uma grande diferença, né? Cesc Fábregas e o Real Madrid, com Gareth Bale e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vem jogando muita bola, né? Esse ano, se não me engano, em 52 partidas ele fez 59 gols. Tá metendo bastante gol o Cristiano Ronaldo. E candidato aí a melhor do mundo, né? É um dos, né? Mas eu acho que esse ano o melhor do mundo fica com o Neymar. Eu aposto no Neymar, porque o Neymar tá jogando melhor que o Messi no Barcelona. É que o primeiro semestre do Neymar aqui no Santos foi sofrível, para não falar coisas piores, foi horrível. Mas eu aposto em Neymar, porque pela Copa das Confederações e por essa boa fase no Barcelona, pelo menos entre os três. O que conta muito, né, pra bola de ouro de melhor do mundo é a Champions League, né? E aí eu acho que quem tem uma larga vantagem nisso é o francês Ribéry. A França que pode ficar aqui... O Ian Robin também. A França que pode ficar hospedada aqui, né? Se classificar para a Copa do Mundo. Pode ficar aqui na cidade de Ribeirão Preto. Poder ter o melhor do mundo aqui com a gente ano que vem é bem bacana. Eu acho que o Ribéry tá um pouco à frente nessa disputa, né? E eu acho que ficaria Ribéry, Cristiano Ronaldo e o Messi. O Messi, por causa das lesões, acho que ele perdeu um pouco a força na bola do mundo. Eu aposto Neymar, Lewandowski... quem eu votaria, né? Uhum. Não, Lewandowski, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Não, na verdade, o melhor do mundo é o Márcio Araújo, mas isso aí a gente... Todos esses são craques, todos esses. Mas Márcio Araújo é superior a todos eles, porque ninguém sabe marcar tão bem quanto o Márcio Araújo. Futebol italiano, temos uma rodada importante entre o confronto Juventus e Napoli. Seu palpite? Eu acho que vai dar Juventus. Porque o jogo é em Turim. E o time da Juventus é aquele time acostumado a decisões, jogos pegados. Tem o Carlitos Tevez, que é realmente um jogador fora de série. O argentino Carlitos Tevez. Mas o Napoli, dos tempos pra cá, vendeu o Cavani, formou um grande elenco. Tem Higuaín no time. Higuaín tem o mesmo nível do Cavani, praticamente. Um bom jogador. Eu acho o Cavani ainda um pouco acima. Eu acho que, por exemplo, na seleção argentina, o Higuaín já deixou um pouco a desejar, perdendo gols fáceis. Mas tá decidindo lá pro Napoli. Mas tem um grande elenco. O Napoli vai ser um jogo pegado, mas eu acho que a Juventus entra com um certo favoritismo, precisa colocar isso em campo, né? Exatamente. Bom, eu tenho que chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai comentar sobre o Botafogo no Campeonato Paulista Sub-15 e no Sub-17. Vamos falar também sobre o possível interesse no São Paulo na volta do meio-campo Lucas e muito mais
porque esse é o programa 9 na área, o programa que aborda todos os assuntos da esfera esportiva. No Campeonato Paulista Sub-17, o Botafogo tem uma pedreira duríssima, vai enfrentar o Corinthians lá no estádio Alfredo Schuring, a popular Fazendinha. É na Fazendinha que joga a base, né? Na Fazendinha. E o Botafogo Sub-17 jogará contra o Corinthians. O primeiro jogo foi 3-2 pro Bota. Lucas, você acha que o Botafogo consegue segurar o Corinthians? Olha, o Botafogo já vai com a vantagem do resultado. É fazer o feijão com arroz, não inventar, sem gracinha. Dá pro Botafogo, quem vai dizer que não pode? Eu acho que se o Botafogo for com seriedade, concentração, consegue trazer o resultado positivo lá de São Paulo, consegue sim passar do Corinthians, até porque as equipes paulistas, os grandes paulistas, não entram com o time da base completo, né? Não, o Sub-17 entra. O Sub-17 é o Sub-20, né? Que O não... Sub-20 é mesclado catado ali. Uhum. O Sub-17 do Botafogo, acho que consegue trazer sim um resultado bom de São Paulo. Acho que consegue. Bom, é o que a gente espera. O Sub-17 do Botafogo, tomara que venha empate com o Corinthians e possa trazer a decisão aqui para Ribeirão Preto. Na minha opinião, acho que o Botafogo consegue vencer. O Botafogo tem o Alex jogando muito bem, Luan também, o Wesley, bom jogador. E eu acho que esses jogadores são a base desse bom time do Botafogo. Tomara que os jogadores fiquem para o ano que vem e se profissionalizem pelo Pantera. É o que a gente espera. Não aconteça igual alguns times de Ribeirão que vendem jogadores muito cedo. Mas não é só o caso dos times de Ribeirão, né? A gente tem exemplo do Vasco. O Vasco perdeu o Mosquito pro Atlético Paranaense porque não tinha 700 mil para contratar o Mosquito. Mas 700 mil é muita grana, né? Mas o Mosquito, só 700 mil. Mas o Mosquito Rapaz, vem despontando como um grande jogador aí, né? É. Eu acho que o Mosquito ainda vai dar frutos pro time do Atlético Paranaense, esse time no qual ele foi, depois desse imbróglio com o Vasco. E vendeu o Danilo também, né? E vendeu a preço de não vendeu. O preço de 12 milhões é uma grana considerável. Mas eu acho que esses jogadores poderiam valer muito mais. Jogando no Vasco? Difícil. O Vasco é um grande time. É uma grande vitrine. E esse menino, Danilo, bom jogador, vai começar no Braga. Eu acho que ele tem futebol para muito mais. O Braga é maior que o Vasco? Eu acho o Vasco bem maior que o Braga. Não é o Abel Braga, é o Braga de Portugal, o Sporting Braga. E aliás, mandando um abraço pro Fernando Braga, nosso amigo, jornalista do Jornal da Vila também. Não tem nada a ver com futebol. O time Sub-20 do Botafogo, lembrei. O time Sub-20 do Botafogo vai enfrentar o Rio Claro pelo Campeonato Paulista Sub-20. Lucas, o Rio Claro é um adversário que é menor que o Botafogo, na minha opinião. É menor. O Botafogo tem a obrigação de ganhar do Rio Claro. O Rio Claro é um time mais fraco, mas sabe como que é base, né? Base, às vezes, o time do Rio Claro, base geralmente vem com um time cheio de meninos aí de empresários, usa aquela vitrine a vitrine da Copa pra vender esses jogadores depois. Time pequeno na base, às vezes pode surpreender, mas eu acho que o Botafogo também pode passar de fase, né? Eu acho que é mais time também que o Rio Claro, mas vamos torcer aí pelos times de Ribeirão Preto. Vamos torcer para o Botafogo, nossos amigos Fábio Pimenta, Matheus Mancini, filho do técnico Wagner Mancini. Essa família Mancini em boa fase esse ano. O Matheus conseguindo aí ir bem com o time Sub-20, o Wagner bem com o Atlético Paranaense, a família Mancini voando nessa temporada, hein, Lucas? O Wagner Mancini vem fazendo um grande trabalho com o Atlético Paranaense. E o filho dele no Botafogo, a gente espera que dê frutos, não só no Sub-20, como no profissional também. Vamos torcer aí. Só para dar uma pincelada, o time do Comercial parece que está apalavrado com alguns jogadores do Palmeiras. Essa é a informação que eu tenho de uma fonte segura. Tenho essa palavra que provavelmente o Comercial venha trazer 4 jogadores do Palmeiras. Olha, precisa ver quais são esses jogadores, né? Por exemplo, o Náutico levou Thiago Real, Maicon Leite e também joga no time Leandro do Náutico. Amaro. O Leandro Amaro, que teve passagem pelo Palmeiras, que, meu Deus, né? Os 3 juntos. O Náutico brincou no Campeonato Brasileiro. Os jogadores que devem vir ao Palmeiras são jogadores da base. Por exemplo, Bruno Dibal, o Diego Souza, João Denone, esses jogadores aí que eu
chutei ali, eu não tenho o nome dos jogadores, mas alguns jogadores do Palmeiras podem vir ao comercial, essa é a notícia. Olha, o Dibal, ele tem uma história curiosa que há fontes que dizem que ele foi procurado algumas vezes pelo Milan, para se transferir no Milan, ainda quando era jogador da base. É um garoto promissor, era chamado de Ganso pelos colegas da base. O Diego Souza é um jogador interessante, tem um chute muito forte de fora da área, pega bem de fora da área. O João Denoni começou bem no Palmeiras, né? Depois machucou. E esse ano não teve muita oportunidade. Mas era um jogador interessante. Era um jogador bom. Tocava bem a bola, saía bem pro jogo. Acho assim, o João Denoni tem mais experiência que o Diego Souza e o Dibal. Mas os três são jogadores interessantes. O que não pode vir são os refugos que o Palmeiras tem. O caso de Júlio César, Jorge Preá, quem mais? Tem bastante jogador fraco no Palmeiras. Márcio Araújo. Márcio Araújo é muito fraco. O Márcio Araújo, principalmente. Mas chega de falar mal do Márcio Araújo, Lucas. Eu acho que você tem uma predisposição para ser contra o Márcio Araújo. Mas eu tenho que assumir, Arthur. Eu tenho essa predisposição para falar mal do Márcio Araújo. Mas não é só culpa minha. Se você perguntar para 10 torcedores palmeirenses, 9 vão criticar o Márcio Araújo. Não isso é mentira. Eu conheço gente que fala bem do Márcio Araújo. Pouca gente, mas tem. Agora falando ainda sobre seleção brasileira, mudando totalmente de assunto, o lateral esquerdo Marcelo foi cortado dos amistosos que o Brasil fará, pois está contundido. Para seu lugar ainda não foi escolhido no lateral. Marcelo é um bom jogador, joga no Real Madrid, mas eu vi o jogo dele na Copa das Confederações, Marcelo enfeita demais. Para seu lugar deve ser convocado Adriano do Barcelona, é uma boa escolha. O Adriano, eu acho que ele é um pouco diferente do Marcelo. O Marcelo apoia mais, né? O Adriano é um jogador que se mantém mais na defesa e tem um bom chute fora da área, já fez golaços com a camisa do Barcelona. E o Marcelo, assim, às vezes ele enfeita um pouco, às vezes perde a cabeça com provocação quando o time tá perdendo, mas o Marcelo é um grande jogador. Eu gosto do futebol do Marcelo. Além do Maxwell, que já está na seleção brasileira, outra opção é o lateral esquerdo, o Felipe Luiz, que fez gol essa semana pelo Atlético de Madrid, bom jogador também. Ele teve já chances, né, com o Filipão. Jogou a Copa das Confederações. E depois deu uma parada de ser convocado, o Maxwell veio bem. Mas eu daria essa chance pro Adriano. Né? Agora o Filipão tem que aproveitar esse tempo que ele tem para testar novos jogadores, um ou outro ali, pensar algo que falta para o grupo, né? Por isso eu convocaria o Adriano. Eu acho que o lateral esquerdo da seleção deveria ser Juninho do Palmeiras. É brincadeira, mais uma vez. Eu não posso perder a piada. Vamos agora mudar totalmente de assunto mais uma vez, pois a Série D já conheceu seu campeão, foi o Botafogo da Paraíba, e agora a Série C, Lucas Maturano. Vamos ter o jogo de volta da partida entre Sampaio Correia e Vila Nova, o primeiro jogo em Goiás foi 0-0 e agora teremos lá provavelmente o estádio Castelão lá em São Luís. Aliás, um abraço para os meus amigos lá do Maranhão que sempre nos acompanham aqui na área. O estádio Castelão deve estar abarrotado de gente para empurrar o Sampaio Correia do bom... Lembra de André Belezinha que jogou pelo Santos? Você lembra dele? Não me recordo do André Belezinha. Mas assim... As torcidas do Nordeste sempre dão um show, né? Dão um show, lotam isso. Independente da fase, são um exemplo para todo o Brasil, o amor que aqueles torcedores têm pelo seu time, né? E vão torcer aí pelo Sampaio Corrêa. É um time simpático. Eu lembro uma vez que enfrentou o time do Corinthians, o Sampaio Corrêa enfrentou o time do Corinthians pela Copa do Brasil. Vamos torcer. E o Sampaio Corrêa enfrenta em casa Vila Nova. A outra partida tem o duelo entre o Luverdense, outro time que já enfrentou o Corinthians, aliás, bateu no Corinthians, com o gol do Misael. O que eu gostava do time do Luverdense era o Tozinho. Tozinho era um nome legal para o atacante lá do Luverdense, que pega o Santa Cruz. O time Cobra Coral trouxe a camisa aqui do Santa essa semana e o Santa Cruz decidirá em casa. A primeira partida acontece lá em Lucas do Rio Verde. Quem leva essa, Luverdense ou Santa Cruz? Se for falar de camisa, a camisa do Santa Cruz é muito mais pesada, né, Arthur? Mas o time do Luverdense já mostrou ter qualidade, deu trabalho pro time do Corinthians. Se bem que o Corinthians às vezes acaba entrando com aquele salto alto, não entra com aquela vontade, e isso acabou prejudicando o Corinthians em toda a temporada.
Mas eu tô sentindo que esse ano o Santa Cruz ainda vai dar mais felicidade pro seu torcedor. Tô achando que Santa Cruz pode ser campeão dessa competição. E o outro resultado, Lucas? Quem vem? Sampaio Corrêa ou Vila Nova? Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, eu também acho que da Sampaio Corrêa, acho que o Santa Cruz ia ser uma final muito bonita entre Sampaio Corrêa e Santa Cruz, duas equipes tradicionais, duas equipes que lotam estádio, coisa que muito time da Série A não faz. Pela Série B, agora vamos falar de Itacuja, né? A Série B, que a gente já comentou ontem, teve uma notícia interessante. Gilson Kleina, eu não ia falar da Série B, mas eu fiquei estarrecido quando fiquei sabendo que Gilson Kleina fechou o treino do Palmeiras, não deixou a imprensa ver o treino do Palmeiras, como se ele fosse descobrir a América no treinamento. O que o Gilson Kleina arrumou em fechar o treino, Lucas? Olha, sinceramente eu não entendi essa do Gilson Kleina fechar os portões para a imprensa, deixar mostrar só ali o treino recreativo, o rachão. Teve até um fato engraçado, o Valdívia pegou no gol, né? Mas eu não entendo muitas coisas do Gilson Kleina, pra falar a verdade. Por exemplo, Márcio Araújo titular. Não, Márcio Araújo titular até vai. O que eu não entendo do Gilson Kleina é como e por que ele joga com 3 atacantes. Não, 3 atacantes assim, se ele tivesse Van Basten, Gullit e Bergkamp, tudo bem. Agora, Ananias, Vinícius e Allan Kardec, não precisa jogar com o Ananias. olha, o Vinícius e o Ananias. Não, o Vinícius, Juntos não eu dá gosto um. do Vinícius como jogador, eu gosto do Vinícius. O Vinícius é um jogador da base, fez bom ano passado, tem uma identificação com o Palmeiras, um jogador que joga bem, só que ele não teve fundamento. Se ele treinar um pouquinho mais, for emprestado, talvez o Vinícius vire um bom jogador pro Palmeiras. Mas o Ananias... chamado já de Ananiesta, né? Ananiesta, Pela torcida da Portuguesa, mas a torcida portuguesa também abraça qualquer coisa. muito fraco. Eu discordo um pouco da sua opinião sobre o Vinícius. Na minha opinião, o Vinícius não sabe bater pro gol. Um atacante que não sabe bater pro gol... Vinícius é bom jogador. Caio Mancha também é bom jogador. Ele chuta muito. Todos os chutes do Vinícius costumam ser fracos. E no meio do gol... Agora, não dá pra entender. Eu acho o Vinícius... Não, você tá pegando muito pé no Vinícius. Aliás, você tem uma predisposição contra muitos jogadores do Palmeiras, senhor Lucas. E o Palmeiras que deve jogar com a dúvida é se o Luiz Felipe joga. Se o Luiz Felipe não joga, joga o Wendel. E se o Wilson não joga, joga André Luiz. O André Luiz tá jogando bem. O zagueiro André Luiz deve permanecer para o ano que vem. O André Luiz comete algumas falhas. Não, ele é bom jogador. O que não é de todo mal, afinal ele não é Maldini, ele não é Hummels, ele é o André Luiz. Comete algumas, não costuma comprometer. Para compor elenco é um bom jogador, né? Mas se esperam mais reforços pro ano que vem, no ano do centenário do Palmeiras. E um dado interessante, parece que o Palmeiras tá perto de acertar um patrocínio master isso eu ouvi de também. 30 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal, que já patrocina o Corinthians e vários outros clubes. Parece que ela vai patrocinar o Palmeiras agora nesse ano de centenário. A Caixa Econômica Federal, olha o nosso dinheiro aí. Mas a Caixa é um banco. E como os outros bancos, ela tem que concorrer com os bancos de iniciativa privada. Por isso, ela recorre a essas saídas de marketing. Tá certo, eu já fiz publicidade. Não são as saídas de marketing mais interessantes. Mas a Caixa Econômica Federal ali patrocinando grandes equipes como Palmeiras, Corinthians, Vasco e Flamengo. Uma coisa, o Palmeiras pode prometer para esses patrocinadores, né? Esses possíveis patrocinadores ano que vem o Palmeiras vai ter uma exposição maior na mídia. Bem maior. Bem maior, por ser o ano do centenário e pelo Allianz Parque ficar pronto, né? Estar jogando de novo no Palestra Itália, o antigo Palestra Itália, agora o Allianz Parque. Um estádio novo, moderno, que os diretores do Palmeiras gostam de dizer que será a arena mais moderna do Brasil e da América Latina. Tomara que seja assim, o Palmeiras volte a ser grande, porque a torcida do Palmeiras não merece ficar passando por essas desilusões com o futebol. Assim como a torcida do Vasco e do Fluminense vem passando. Mas a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, vamos rodar o palpitão da rodada. Aliás, não te perguntei, quem ganha, Palmeiras ou Joinville? Palmeiras, eu acho que é favorito em todo jogo da Série B, ele é favorito. E jogando no Pacaembu... contra o Sport lá não é favorito, não.
O Sport costuma ser uma pedra no sapato, né, do Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras vai ganhar do Joinville, vai ganhar até com certa tranquilidade no Pacaembu. Chuta até resultado, Arthur, 3-0. Eu aposto em 0-0. Palmeiras toda vez que vai jogar para decidir a Série B, lá no Pacaembu, dá 0-0. Então eu ia chamar um rápido intervalo, mas antes do intervalo, o 9 na área que segue. Hoje é dia de Oxalá. Oxalá, que é da cultura de Umbanda, se eu não estiver enganado. E no sincretismo, ele é sincretismo católico, ele representa Jesus Cristo. Então, com a bênção de Oxalá, estamos aqui hoje no 9 na área. Não vou te pedir comentário disso. Fique tranquilo. Mas tem rodado o Campeonato Brasileiro, e já que a gente falou de Oxalá, vamos ao primeiro jogo, palpite para Bahia e Atlético Mineiro. Bahia brigando para fugir da zona de rebaixamento, para se distanciar da zona de rebaixamento, e do outro lado o Atlético Mineiro treinando ali para o Mundial. Aliás, Schweinsteiger não joga o Mundial, é bom reforço para o Galo. Um bom reforço para o Galo, afinal é um dos melhores meio-campistas do mundo, né? Assim, nesse jogo eu acho que o Atlético Mineiro vem bem. O Atlético Mineiro vai começar aquela sequência de treinos, né? Entrar no ritmo do Mundial. Então eu acho que não vai dar pro Bahia, não. Acho que não vai dar pro Bahia, acho que vai acabar dando Atlético Mineiro. O jogo é na Fonte Nova. O Fernandinho que talvez também não jogue, né? Tem um problema de documentação aí. O Fernandinho que vem jogando muito bem. Diferente do que ele fazia no São Paulo, onde no São Paulo o Fernandinho pegava a bola, ia pra ponta, driblava 1, driblava 2, driblava 3, calava o campo. Ele sempre ia pra ponta. E no Atlético Mineiro vem jogando muito bem. Vem fazendo muito bem a Bahia, diagonal, né? Mas isso o Cuca trabalha muito bem, trabalhou muito bem com o Bernard, né? A diagonal, e o futebol do Fernandinho cresceu demais com o Cuca e no Atlético Mineiro. Mesmo o jogo sendo na Fonte Nova, né? Mas mesmo o jogo sendo na Fonte Nova, eu acho que o favorito é o Atlético Mineiro, até porque o Bahia não se impõe na Fonte Nova. Porque não é o estádio do Bahia. Até o Bahia pegar a alma do estádio vai demorar um pouquinho. A Fonte Nova ficou bonita, mas não é a Fonte Talvez Nova. pegue na Série B, né? Infelizmente, para o Sport Clube Bahia, que é um time tradicional, sou fã do Bahia, tenho vários amigos na Bahia. O Bahia que tem no ataque jogadores do qual eu aposto que você é fã. Como, por exemplo, Souza, Fernandão, Obina, William Barbio. Você gosta desses jogadores, Lucas? Olha, o Fernandão, ele costuma, quando a bola pipoca na área, ele costuma guardar. Tem suas limitações. Muitas Tecnicamente, ele é muito fraco, mas na bola aérea ele costuma ser diferente, até por causa do tamanho dele. Já o Souza teve uma temporada extraordinária anos atrás no Goiás, foi pro muito Flamengo. Tempo atrás. E depois no Corinthians foi muito mal, e depois disso não é mais o Souza. Não é mais o Souza, deixou de ser Souza faz tempo, né? E outro jogo interessante que tem grandes jogadores envolvidos é a partida entre Portuguesa e Coritiba. A Portuguesa e o Coritiba estão ali próximos à zona de rebaixamento. É um duelo interessante para a zona da degola. A Portuguesa que vem jogando bem, complicou contra o São Paulo, quase empatou contra o São Paulo. Ponte Preta da Portuguesa do craque Correia. E o Coritiba do artilheiro K9. Quem leva esse duelo? Olha, aí meu coração vai falar um pouco mais alto, eu vou torcer para a Portuguesa. Acho que a Portuguesa está em melhor fase que o Coritiba. O Coritiba, mesmo tendo alguns jogadores de gabarito, que é o caso do Alex, né? Só. Duvido que não tenha um time. Os 20 times da Série A não queriam ter o Alex no elenco. Nem que não seja para ser titular. Mas para entrar no segundo tempo, o Alex ainda é um craque, mas sozinho não dá, né? Sozinho não dá. E eu acho que por isso a Portuguesa é mais time que o Coritiba. O Coritiba que vinha fazendo campanhas interessantes, chegou 2 vezes na final da Copa do Brasil, esse ano tá muito mal. O único time que não ia querer o Alex é, na minha opinião, o time do Vitória, porque tem Renato Cajá. Mas isso não tem nada a ver. Pra mim, da Portuguesa, a Portuguesa jogando no seu estádio, na ilha de Lost de Canindé, é muito forte. E eu espero que a Blusinha ganhe lá, a Portuguesa, mais um representante de São Paulo. A nossa querida Portuguesa. A Portuguesa que fez o Comercial subir de divisão esse ano, quando perdeu pra gente por 7-0 no Palma Travassos.
Outro jogo interessante, esse bem interessante, é o duelo entre Flamengo e Goiás, reeditando imediatamente a semifinal da Copa do Brasil. Flamengo e Goiás, Lucas. Olha, eu acho que o Flamengo vai sofrer um pouco mais com o Goiás, né? São jogos diferentes, totalmente diferentes. O espírito do jogo é outro. No Campeonato Brasileiro, o Goiás vem muito bem. Então eu acho que o Goiás vai dar Goiás nesse jogo. O Goiás vai conseguir passar pelo Flamengo. Eu também acho que dá Goiás, porque o Flamengo deve poupar alguns jogadores. E faz bem, o Flamengo tem que pensar na Copa do Brasil. O Flamengo não vai cair no Brasileiro, o Flamengo não vai chegar a Libertadores pelo Brasileiro, tem que se poupar para a Copa do Brasil. Deixa. E aliás, é bom pro Flamengo o Goiás ganhar no Brasileiro, porque o Goiás ganhando passa o Botafogo. Então, eu acho que dá Goiás em cima do Flamengo. Agora temos um jogo, esse jogo eu acho interessante, mas eu vou deixar esse jogo pro final. Internacional e Botafogo lá no Centenário em Caxias do Sul. Você acha que o Internacional consegue espantar essa zica? Aliás, dois times que estão em uma fase, o Botafogo que só perde e o Inter que não ganha desde o começo do campeonato, vai enganando o Inter. O Inter esse ano não embalou, né? Mais uma vez. O Inter tem um elenco fortíssimo. Mais uma vez. O Forlan é um jogador craque. Forlan, na minha opinião, é craque. E o Damião é craque? O Damião teve uma boa fase, chegou a despontar como um craque, fazendo gol de bicicleta e tudo mais. Deu uma caída e agora se tornou um ponto de interrogação, né? Eu acho assim, talvez uma mudança de áreas pro Damião seja uma ideia interessante. Você acha uma troca Damião por Pato? Boa, boa. O Pato voltar pro Internacional, sua casa, né? Voltar ao Rio Grande do Sul. E o Damião, que já declarou ser corintiano, né? Uma vez que ele fez 3 gols contra o Palmeiras, ele declarou que ele era corintiano quando era pequenininho. Acho uma troca interessante. Falta um jogador estilo Damião no Corinthians. Tem um Guerreiro lá. Tem o Guerreiro, mas eu acho assim, os dois juntos ia ficar difícil de jogar, né? Então um ou outro, pra o Damião fazer esse rodízio que o Tite gosta de fazer, o Damião é um jogador interessante. É um bom jogador, sim. Mas não é um craque. Longe disso. E o Inter, na minha opinião, errou quando o Tottenham, vários times chegaram com proposta para o Inter não quis vender, achando que o Damião ia se valorizar. Mas quando chega com muito dinheiro, vende. Porque acontece isso. O Damião não está rendendo mais nada. Acho que o Inter não consegue nem 3 caixas de laranja por ele. E quem ganha? Botafogo ou Inter? Eu acho que vai dar Botafogo. Lá no Sul. Eu acho que lá no Sul, mesmo assim, dá Botafogo. Eu aposto no empate, 2-2. Crava esse resultado na loteria. Coluna do meio na loteria esportiva. Outro jogo interessante, porque trata-se de duas equipes com tradição, uma tentando sair do rebaixamento e outra também buscando a vaga na Libertadores, é o duelo entre Ponte Preta e Vitória da Bahia. Lucas Maturano. Pra Ponte Preta, ela, apesar da Sul-Americana, ela tem que ganhar. Tem que ganhar. A Ponte Preta vai com muita vontade, mas o Vitória tem um bom time, né? Tá brigando ali pela zona da Libertadores. Tem jogadores interessantes como o Renato Cajá. Craque Cajá. O craque Cajá. Eu acho que esse jogo tá mais pro Vitória. Acho que pode acabar dando Vitória. E o Renato Cajá, que chama Renato Cajá, porque ele é natural da cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Olha que cultura. Aqui tem um time lá, o Atlético de Cajazeiras, o Atlético da Paraíba. Na minha opinião, dá Ponte Preta em cima do Vitória. Não, na minha opinião, dá empate, 2-2 também. Vou coluna do meio. Só põe a coluna do meio, molecão. Agora sim, vamos a um jogo que realmente vale alguma coisa. Aliás, é o jogo que mais vale dessa rodada. O jogo que vale o título do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Grêmio. Lá no Mineirão. Vai estar abarrotado de cruzeirense no Mineirão. E o Mineirão pode ver a segunda taça sendo levantada. Já levantou uma Libertadores e agora pode levantar o caneco do Brasileiro. O Cruzeiro já é campeão. Vai ser agora que ele levanta o caneco? Eu acho que o Cruzeiro vai se sagrar campeão já nessa rodada. O Grêmio, querendo ou não, vai se abalar com a desclassificação da última quarta-feira para o Atlético Paranaense. O Cruzeiro vem em boa fase, focado somente no Campeonato Brasileiro. Teve a semana toda aí para se preparar. Não depende só do Cruzeiro. O Atlético Paranaense tem que perder para o São Paulo para eles serem campeões. Mas eu acho que o Cruzeiro vai fazer a parte dele. Eu acho que tem grandes chances de o título ser levantado
o caneco ser levantado lá no Mineirão. Exatamente. Bom, teremos também, eu acho que o Cruzeiro ganha do Grêmio, até porque o Renato Gaúcho tem uma bela filha, mas o trabalho dele no Grêmio é totalmente... eu não gosto do trabalho dele, ele é muito retranqueiro, e técnico que é retranqueiro não representa o futebol brasileiro. Vasco e Santos, agora estou mudando totalmente de assunto. Vasco e Santos. Mudando mesmo, né? Porque o que o Vasco pratica não é futebol, né? Tem, tem alguns jogadores interessantes. É o goalball. O Cris. Que o Vasco foi atrás do Cris? O Cris devia estar no UFC. O Cris não é jogador de futebol, aquilo lá é um lutador. Não, é nem isso. Acho que o Cris é um ex-jogador em atividade. O Vasco que tem também um jogador com nome legal, eu acho o Jomar. Jomar. Lembrando o craque Gilmar, que teve passagem no Palmeiras e pelo Vasco. Pelo Vasco. Grande Gilmar. O Vasco, mas tem jogadores interessantes, o Vasco. Tem o Juninho Pernambucano, né? Marlone. E o Marlone. Só. Os dois. E o André Balada também. O André que vira e mexe tá na balada lá no Rio de Janeiro. Mas no futebol tá devendo muito o André, que era do Santos. E o Marlone, pelo que parece, tem grande interesse da equipe do Corinthians e do Santos de levarem ele, né? Não é tão bom jogador assim. Mas muito superestimado. É um jogador pro futuro. É que na terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E no o Marlone Vasco, tem um olho. Quem tem um olho no Vasco, né? O Vasco que tem ali Pedro Ken. O Vasco, engraçado, tava lendo sobre o Vasco hoje. O Vasco tem um jogador no elenco chamado Santiago Montoya, um meia colombiano, que chegou. O que falavam desse rapaz? Demorou para estrear por causa de documentação. O Vasco trouxe um Monstroia e vai destruir todo mundo. Não jogou nada. Então o Vasco vive dessas falsas ilusões. E assim, tem o Guinhazu no elenco do Vasco. Guinhazu é reserva do Vasco. Olha só a fase. O Guinhazu que agora mudou o penteado, né? Entendeu? Tá mais fora comportado. Agora tem um penteado duvidoso, de gosto duvidoso, né? Mais um. Umas trancinhas assim. Pra quem gosta é legal, né? Ousado o Guinhazu. Guinhazu, bate que nem... Bate até na mãe. Um famoso Lembrando jogador. O Júnior Baiano voadora, né? Não, mas o Guinhazu é bem mais carniceiro. Outro jogo, esse jogo mais importante da rodada, porque contempla uma equipe que briga por muita coisa no Campeonato Brasileiro e uma que briga pra não cair. É lógico que eu estou brincando, porque eu estou falando de Náutico e Criciúma. Quem ganha essa? Apostar no Náutico em qualquer rodada é sacanagem, né? É sacanagem que o Náutico não ganha de ninguém. Se fizer um amistoso do Náutico contra a mãe dos jogadores, eles perdem pra mãe dos jogadores. É lógico, eles são cavaleiros. Eu acho que o Criciúma é favorito, mas o que acaba acontecendo agora é aquela famosa mala branca, né? Pro time do Náutico aí, os interessados em se salvar do rebaixamento, pode dar uma graninha. Dar uma graninha e garantir o Natal das crianças, dos jogadores do Náutico, mas eu acho que mesmo assim o Criciúma é mais... Não muito mais, mas é mais time que o Náutico. Até porque o Criciúma tem João Vitor como principal jogador. Você lembra do João Vitor no Palmeiras? Lembro do João Vitor. Teve uma passagem apagada no Palmeiras. Mais uma, chegou a apanhar, né, de torcedores. Apanhar e bateu, né? Porque o vídeo, ele bateu nos torcedores também. E essa é a única lembrança que a gente tem do João Vitor no Palmeiras, né? Ele jogou como titular a final da Copa do Brasil, mas não vem ao caso. O Wellington Paulista também joga no Criciúma, outro jogador que passou apagado pelo Palmeiras. Se eu falar tanto de jogador que passou apagado pelo Palmeiras, fico até amanhã não vou terminar. Por que será, né? Tchê. Mas um dos jogos mais relevantes da rodada é a partida de duas equipes em crise. De um lado, Corinthians, do outro, Fluminense. Quem leva o duelo Corinthians-Fluminense, duelo de cartolas? O Corinthians, eu acho que vai favorito para a partida. O jogo é aqui em Araraquara, né? Sim. O Fluminense vem muito mal. O Fluminense, sem o Fred, é uma equipe muito fraca no ataque, muito fraca. O Fluminense tem 30 jogadores que parecem os mesmos, né? Tem Marco Júnior, Kennedy, Birubiru, Denilson, o Zé Lucas, 5 jogadores da base que fazem a mesma coisa. Correm, driblam e não fazem nada. Mas eu acho difícil também para esses jogadores chegarem sem outros jogadores experientes. Tem o Rafael Sobis. Mas mesmo assim, né? O Rafael Sobis é um jogador mais experiente, mas não tem aquela bagatela do Fred, quando tinha o Deco. O Fluminense não se preparou para esse Campeonato Brasileiro. Foi a Deus dará, vendo no que ia dar, e aí pode dar na Série B.
contou com o azar da contusão do Fred. Aliás, o Fred preocupa para a Copa do ano que vem. Mas também, Filipão, deixar para depender do Fred é brincadeira. Mas tem... Não, o Fred é bom atacante. Mas tem problema físico, né? O Fred vira e mexe tá baleado, Lucas. Não é assim. É isso aí. Mas, na minha opinião, dá empate. Porque o jogo do Corinthians, meu querido, é coluna do meio. Corinthians só empata. 0x0? 0x0. 0x0. Vai ser difícil tirar o 0 do placar lá pro time do Parque São Jorge. Já o Fluminense vem decaindo. Eu assisti o Fla-Flu do último domingo, foi triste, hein? Nossa senhora. Rafael Sobis tentando chutar de longe, é só isso que o Fluminense tinha. O Gum errando, o Leandro Eusébio errando. O Gum errando? Surpresa, que surpresa. O Jean, coitado, sobrecarregado ali, tendo que armar o time, tendo que fazer a lateral. O jogador de seleção tem... Na minha opinião, o Jean e o Rafael Sobis são jogadores que quando você tem um time armado, um time com já bom é bom jogador, não. Eles aparecem. Não, já é bom jogador. Então, o Jean e o Rafael Sobis são bons jogadores, mas eles precisam ter um time formado, um time bom para eles aparecerem. Sozinho, eles não vão dar conta do recado. Aí, o senhor Vanderlei Luxemburgo vai ter que tirar coelhos da cartola para salvar o Fluminense desse rebaixamento. Vanderlei Luxemburgo, que é especulado no Palmeiras. Olha o trabalho que ele tá fazendo no Fluminense. Isso aí, boa diretoria. Mas, pra mim, o Fluminense não escapa do rebaixamento. O Fluminense vai cair. Nosso amigo Marcos Torraca que fará um exame difícil aí na segunda-feira. Nossas energias positivas aí pro Marcos Torraca. Agora a gente vai falar de um jogo, Lucas, e até queria pedir pro Marquinhos soltar o vídeo do aniversariante do dia, meu amigo Luiz Fabiano. Ele é atacante do São Paulo. Luiz Fabiano, um ótimo jogador. Tá numa fase já decadente da carreira, não vem atuando tão bem, mas fez muita coisa. Olha lá esse belo gol, o gol do Luiz Fabiano. Ele que é aniversariante do dia, Lucas, merece os parabéns, né, pela carreira. Merece os parabéns. Foi um grande centroavante, jogou Copa do Mundo. Hoje em dia, esse não é o Luiz Fabiano que está no São Paulo. O Luiz Fabiano que está jogando no São Paulo não consegue correr, não consegue chutar, é um ex-jogador em atividade. Precisa ele dar a reviravolta na carreira dele. E ele vai conseguir sim. Não sei se ele vai conseguir a essa altura. Mas mesmo assim, marcou história. Teve uma carreira muito vitoriosa. Marcou história no São Paulo, foi um grande centroavante. Junto com o Luiz Fabiano, junto com o Rogério Ceni, acaba se tornando grandes pilares do time do São Paulo. E o Lúcio? O Lúcio o Lúcio foi um pilar que desmoronou, né? Da mesma grife que o Cris. Os dois são lutadores de UFC, na minha opinião, não são jogadores de futebol. E o Luiz Fabiano também, grande jogador aí. Parabéns ao Luiz Fabiano. Luiz Fabiano que hoje tá me ligando aqui, o meu celular tá vibrando, me contou que vai fechar um camarote numa balada lá em São Paulo. Rei do camarote, Luiz Fabiano. Tô brincando, Luiz Fabiano é casado, tem filha, tudo. Se não me engano, o André Balada também estará nessa festa. André, provavelmente. Romarinho, André Coutinho também, um abraço pro André Coutinho. Brincadeira. E eu não estarei na aula. E agora vamos falar do jogo que realmente importa. São Paulo e Atlético Paranaense, duas equipes que ainda têm pretensões na temporada, nas Copas. São Paulo tem a Copa Sul-Americana e o Atlético a Copa do Brasil. Quem leva essa, São Paulo e Atlético Paranaense, no Dorival de Brito? Eu acho que lá no Paraná, o Atlético é favorito mesmo, São Paulo estando nessa ascensão. O Atlético Paranaense é o favorito para a rodada. E olha, chuta até resultado, 2x0 para o Atlético Paranaense. 2x0 para o Atlético Paranaense. Minha voz da consciência não gostou desse resultado, até bateu aqui. Mas eu acho que depende de como as equipes estiverem escaladas. Porque há a possibilidade de tanto São Paulo como Atlético Paranaense colocarem equipes reservas. E aí muda totalmente as nossas previsões. Com equipes titulares eu aposto no Atlético. Se tiverem as duas equipes com equipes reservas, aí eu aposto no São Paulo, porque o time reserva do Atlético é fraco. Mas se estiverem as duas equipes com uma equipe reserva e outra titular, aí tiver misto, sei lá. Mas eu acho que dá. Eu ia falar que dá empate, mas para não falar que dá empate, eu falo, como diz o Alberto Valadão, não gosto de ficar em cima do muro, eu vou apostar no Atlético Paranaense. O São Paulo com o time reserva ou com o time titular vai de Muricy Ball, né? Deve ir. Bola na área, bola parada, 3 zagueiros, é isso aí, é o trabalho do Muricy Ramalho, que é eficiente. Não é bonito, mas é eficiente.
Nosso programa já tá acabando, Lucas. Só pra comentar uma notícia que eu falei que ia comentar e acabei esquecendo. O Lucas não tá feliz no Paris Saint-Germain, isso não é segredo pra ninguém. Morando em Paris, jogando... O que mais que ele quer da vida, né? Deve ter um belo carro, roupa... Mas pra quê? Ele não está feliz. O futebol não vem sendo apresentado. E o Juvenal Juvencio disse que há a possibilidade do São Paulo tentar trazer o Lucas. É uma boa pra quem isso? Olha... Na minha opinião, muito difícil a volta do Lucas. Quem não deve estar feliz é o Sheik, dono do Paris Saint-Germain, que gastou uma grana no Lucas. Acho que o empresário do Lucas está de parabéns, porque o Lucas não vale tudo aquilo que pagaram nele. O Marquinhos não concorda com isso. Não vem desempenhando bom futebol. Acho difícil a volta dele. Acho que a volta dele pro Brasil agora seria um passo atrás na carreira. Ele devia ficar por lá, dar a volta por cima e comprovar o grande jogador que ele pode ser. Também acho que o Lucas tem muita lenha para queimar no Paris Saint-Germain, porque ele é melhor, na minha opinião, que o Lavezzi, por exemplo, e que o Menez. O Menez é bem ruizinho também, que joga lá no Paris Saint-Germain. A gente está acabando nosso programa, nosso tempo já está se esgotando, daqui a pouco minha voz da consciência me queima os ouvidos. Lucas, queria agradecer a sua participação, é sempre um prazer estar com você aqui no 9 na área e também lá no quadro Arturano que a gente faz lá na Rádio 79, no Galera 79. Aliás, eu convido você, meu amigo telespectador, para ouvir-me lá na Rádio 79, da 1 às 15 horas da tarde. Sintonize lá a Rádio 79 e acompanhe o Galera 79, que eu faço o quadro Arturano, quadro de notícias pitorescas, no qual você teve o prazer de participar. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui ao seu lado, Arthur falando um pouco de futebol, e também poder fazer o quadro Arturando lá no Galera 79. Não percam, esse final de semana está imperdível. Muito bom esse final de semana, por isso que eu estou fazendo propaganda. Eu me despeço e volto segunda-feira com mais um 9 na área para tratar do possível título do Palmeiras.